Ponha-se à frente dele. Consegue colocá-lo? Parte de trás do rabo mais para... Isso. Ótimo. Então, tudo bem? A minha relação com a fotografia nasce primeiramente por uma necessidade. Eu estudava em Belas Artes e aí tinha acesso a um conjunto de disciplinas fundamentais para a fotografia. Estética, desenho, anatomia, por aí fora. E tinha um amigo que trabalhava numa revista de médicos e precisava de um fotógrafo para fazer aqueles simples retratos. Eu precisava de algum dinheiro e comecei a fotografar para essa revista de médicos. Quando decidi que queria me dedicar à fotografia, tornei-me autodidata, no sentido em que comecei a ler, a ver, a experimentar, a errar muito. Após essa participação na revista dos médicos, passei para uma outra revista, que era da Associação Académica, que também me permitiu errar muito. E essa começa a ser a minha formação. Para a praça? Vai para ali, para a praça? Começo a colaborar com revistas, no caso da Capa, em 1991, uma altura em que estou a concluir as Belas Artes. Quando acaba a Capa, em 1993, creio eu, até 1996, eu estou ligado à fotografia para música, para cartazes, capas de discos, e depois em 1996 começo no projeto DNA, que é a revista de Diário Notícias, de fim de semana. E tive a sorte de colaborar com um editor, que era o Pedro Raul Duarte, que me dava total liberdade para fazer o que quisesse. Primeiro no retrato e depois nas reportagens. Eu comecei a desenvolver o meu trabalho de retrato no DNA, porque eram retratos que resultavam das entrevistas. O que eu fazia normalmente é assistir às entrevistas e nunca fotografava nas entrevistas. Voltava mais tarde para fotografar com o entrevistado. Ao assistir às entrevistas, conseguia perceber um pouco das pessoas que tinha à minha frente. E, mediante essa audição da entrevista, eu ia comunicar de uma determinada maneira quando era a sessão de retratos. O retrato é qualquer coisa de muito íntimo. Somos só dois e é um jogo que fazemos. É um jogo de uma representação, minha e do outro, em que o resultado é o fruto desse breve ou longo encontro. Eu também gosto de fazer o retrato dentro do documental, e aí já é diferente. Há uma intimidade que é diferente, que pode ser condicionada pelo ambiente, pode ser condicionada por o rumo do trabalho que estou a fazer. Cabrita Reis estava no estúdio, tinha
havido uma entrevista e depois estivemos a falar durante muito tempo e eu deixei-o conduzir a sessão de fotografias, ou seja, eu estava disponível para ele. O que é que ele queria fazer, a maneira como ele se queria mostrar. Dessa sessão surgiram dezenas de fotografias em situações completamente diferentes umas das outras. E essa disponibilidade é o que me interessava mais, ou seja, deixar-me ir com ele, até onde ele quisesse ir. O caso do Almerino Marques foi o final de dia e eu levei muito tempo a preparar as luzes de propósito para ele ir descontraindo, até que chegou a esta forma, porque estava farto da minha presença. E eu estava a perceber que ele estava a deixar ir. E até que aguentei ao limite, antes de ele começar a mandar vir comigo. E então aí, fotografei. Experimenta olhar para ali. Quando eu vou para um determinado assunto à procura de uma determinada história, eu, na verdade, estou completamente centrado nessa história e sonho com as pessoas dessas histórias, sonho com as situações. Estou muito ligado a essas coisas e, por vezes, é-me difícil afastar-me. E são processos morosos. Não sei se isso depois transparece nas imagens ou não, mas mais do que as fotografias é a construção das imagens que me interessa, o que leva à fotografia. Eu acho que não faço reportagem, ou seja, não faço o que os jornais fazem, que é o acontecimento do dia, não é? Faço fotografia documental. Por iniciativa própria, quem escolhe os temas sou eu. E fico com uma obrigação perante mim mesmo de lhes dar a devida atenção. Boa, é isso. Fazer outro. Espera. Dando uns passos atrás e olhando para o que tenho feito ultimamente, estou a perceber que estou a construir um grande mosaico sobre a periferia de Lisboa. As cidades, uma parte essencial das cidades neste momento estão na periferia. Todos os fotógrafos já ou fotografaram ou tentaram fotografar na Cova da Moura. E eu achei que era possível ainda fazer qualquer coisa um bocadinho diferente. E então comecei a frequentar o bairro. Comecei por contactar o Moinho, uma associação, e começámos a fazer algumas visitas. E este foi o início do processo dentro da Cova da Moura. E comecei a conhecer algumas pessoas, comecei a ir a algumas festas, por vezes situações normais, domésticas, a almoçar, a jantar. E esse é o percurso que eu desenvolvo quando vou para uma situação destas, não é? Nunca houve uma ideia pré-definida de uma imagem que eu queria dar da Cova da Moura. Os temas surgem por acaso, normalmente vêm sempre de um outro tema. Ou seja, se eu estou a fazer boxe, de repente conheço um tipo que trabalha na noite e peço-lhe o contacto e vou ter com ele e de repente estou numa outra realidade. Mas há um link entre todas estas temáticas. Quando começam a ver estes trabalhos que vão encaixando uns nos outros e começa a construir toda esta realidade,
não pode deixar de ser uma grande crítica ao que vivemos neste momento. Baixa o braço esquerdo. Baixa, isso. Agora os dois, baixa os dois. Isso. Sim, olha para isso. O meu trabalho não está indissociável do que eu sou, não é? No fundo, o que é que eu procuro com a fotografia? Queres ver? Eu sempre fui uma pessoa muito tímida. Em novo, era muito tímido. A fotografia permite-me contornar essa questão da timidez. A fotografia é uma desculpa para eu fazer coisas. É uma desculpa para estar com os outros. No fundo, a fotografia leva-me ao encontro das coisas que me são sensíveis, que mexem comigo, que me interrogam, que me deixam num estado de interrogação. Leva-me a fazer uma coisa que eu adoro, que é andar na vadear. Boa. Deixa-me só fazer aqui. Espera. Ok. Este conjunto de imagens foram feitas num casting para Miss Palop e são antes das candidatas irem desfilar perante um júri. E no fundo é uma ideia simples, quer dizer, quis registar qual é a imagem que elas queriam construir de si próprias. Elas pousaram como quiseram. Aqui utilizei o flash para as isolar. Porque havia uma questão técnica que havia muita gente na sala e através do flash eu isolo as participantes. Quando eu estou a efetuar um trabalho, estou a pensar logo na edição, na maneira como é que ela vai ser mostrada ou publicada. Quando construo um livro, ele tem que ter um ritmo. É como uma música. Senão a coisa torna-se monótona. E eu penso sempre nisso, na edição. Por vezes coisas que são muito aproximadas, outras são mais afastadas, outras há um processo quase narrativo. A construção de uma pequena narrativa, deixar que os sítios falem. Muitas vezes os sítios têm que falar. A série dos animais surge depois de eu ter ido fotografar uma caçada ao javali e nessa quinta que servia de ponto de partida para a caçada estar um pavilhão cheio de troféus de caça. Há uma interrogação, porque é que ele está ali, como é que é feito. Consegui o contacto de taxidermistas e entrei nessa realidade. Aquilo é de uma estranheza incrível. Quando tu vestes um molde e dizes que aquilo é um animal e depois na fotografia tens a representação do que é suposto ser um animal e essas camadas é que me interessam. Não é exatamente o trabalho
Manual do Taxidermista. Com o caso dos forcados, o interessante para mim é a preparação que eles efetuam para a tourada e sempre à procura do retrato. Como se vestem, a parte religiosa, a quem rezam, o ritual de se motivarem, quando estão à espera, que toda aquela ansiedade que está nos rostos, e eu penso que isso transparece. Aqueles momentos em que a corrida já está a decorrer e eles olham atentamente, são os observadores incríveis, conseguem ver coisas que eu não vejo. E esta parte, ou seja, virar as costas para a arena, é o que me interessa. Eu trabalho sempre muito perto das pessoas. Mesmo quando trabalho discretamente, e há situações em que trabalho, tento ser discreto e não interferir em nada, estou muito perto. A encomenda dos hospitais lançou-me vários desafios. Era preciso fotografar em 20 e tal hospitais da zona de Lisboa, sendo que a maioria dos hospitais são muito semelhantes entre si. E então comecei a construir um guião mental que tivesse imagens de todos os hospitais, e o principal era que as pessoas tinham que aparecer, mas tinha que haver um enorme respeito por elas. Depois, tecnicamente, tentei que houvesse um certo ambiente nas fotografias, que houvesse uma ligação plástica entre elas. Esta imagem é no serviço de radioterapia e é um momento muito forte para mim. As pessoas nesta situação estão bastante debilitadas. Tornar-se-ia muito complicado a pessoa ser o elemento principal. E então optei por esta frieza tecnológica. Esta fotografia foi feita no serviço de queimados do São José. Ele era um bombeiro que tinha saído bastante queimado de uma situação de fogo, mas a mão seria suficiente para mostrar o quanto violento é aquela situação. No caso do INEM, interroguei-me muitas vezes se teria estrutura para fazer. Como é que tu trabalhas a parte estética dos dramas? Essa era a grande questão. Quando tens uma pessoa morta à tua frente, como é que tu a vais fotografar? E portanto, essa foi a minha preocupação. Tu nunca podes mostrar demais.
Tens de deixar as coisas sempre num limbo. Agora perceber onde é que está a estetização, onde é que está o factual, isso é uma fronteira muito dúbia. Esta imagem é uma imagem em que tudo terminou bem. É uma rapariga que teve um filho em casa e este é um momento quase religioso na ambulância, que é um local tão frio. Gosto muito de observar as pessoas quando estão em grupo. As pessoas mudam de comportamento. O seu comportamento individual muda. E esta observação é uma coisa mais abrangente, não é? Os bailes fazem parte dessa observação. Neste caso é uma coisa muito básica, que é duas pessoas agarradas a movimentarem-se, não é? Como é que eles agem. E é a dança. E sou eu no meio daquilo tudo também a dançar fotograficamente. Depois há aqui uma faixa etária muito interessante, não é? São pessoas que já deram muito à vida e estão a divertir-se, estão descomprometidas. Neste deambular por estes aglomerados de pessoas, eu depois costumo centrar-me em detalhes. Os vestidos, a maneira como o vestido está, o sapato, o dedo do pé que sai para fora do sapato, que ela claramente que pediu o sapato emprestado, o sapato do homem que é de um outro tempo. E eu construo as imagens nesta observação. Pode, claro. Tá bem. Eu tento sempre contar uma história. Agora, a maneira como a conto é que difere de caso para caso, não é? Mas eu, na verdade, tenho que conseguir contar uma história entre 10 a 15 imagens. Que elementos diferentes é que eu vou buscar para contar essa história? Isso passa tanto por uma questão técnica como uma questão de abordagem ao assunto. Há um conjunto de fatores diferentes. Ou seja, como é que eu vou conseguir construir aquilo? Como é que eu vou abordar as pessoas? Que visão é que eu quero dar? Cuidado é que eu tenho que ter com a luz. Estou-me a repetir ou não me estou a repetir com o que já fiz?